E aí, pessoal, eu preparei esse material para todo mundo que está interessado em otimizar o próprio sono. Então, eu separei as coisas que eu considero mais básicas, mais essenciais para a pessoa que quer dormir melhor. Como vocês sabem, otimizar o sono, valorizar o sono, ter um sono bom é uma coisa que eu valorizo muito. Eu acho que é a coisa mais básica para a nossa saúde, mais até do que comer bem. Então, eu separei aqui algumas coisas, eu vou falando para vocês. Esse áudio vai ficar um pouco longo, mas eu acho que tudo aqui é bastante relevante. Eu tentei sintetizar o máximo para pegar só a informação que realmente é importante. O sono, a gente tem que garantir que ele seja eficaz. A gente tem que garantir que ele traga resultados. O que é resultado no sono? É reparar, é descansar. Muita gente se preocupa em comer bem, fazer exercício, em usar outras técnicas, coisas muito importantes, mas de nada adianta se você não está dormindo bem, né? Durante o sono, o corpo, a mente se recupera para estar disposto no dia seguinte. Então, se você quer que o seu dia seguinte seja eficaz, seja produtivo, não adianta só você fazer exercício, só você comer bem, você tem que estar descansado, mas não é aquele sono, tipo, dormir o suficiente para não. Você tem que estar bem, você tem que ter dormido muito bem. Então, vamos lá. Geralmente, a gente negligencia o sono, né? Se a gente tem alguma coisa para fazer, a gente vai dormir mais tarde para resolver isso, ou então a gente acorda mais cedo. A gente sempre sacrifica horas de sono. Sempre que precisa de mais tempo, a gente vai e tira esse tempo do sono. Mas muitas vezes a gente perde tempo no celular, na televisão, a gente perde horas de dormir porque ficou ali mexendo no celular. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Isso acontece porque a gente não hierarquiza o sono. Como assim a gente não hierarquiza o sono? A gente não dá ao sono a real importância que ele tem. O sono ele tem que ser, dentro da nossa rotina, hierarquizado. Ele tem que ganhar uma importância, e é uma importância muito alta. Como eu estava dizendo, eu considero o sono mais importante do que a alimentação, se você quer ter uma saúde boa, por mais que a alimentação seja super importante também. Dormir, a gente tem que ter presente que não é uma coisa nem adiável e nem cumulativa. Não adianta você tentar tirar o atraso no final de semana, no feriado, dorme pouco a semana toda, no final de semana você dorme mais. Isso não funciona, não é assim que o nosso corpo trabalha. E para a nossa saúde, para o nosso cérebro, o efeito negativo da privação do sono não vai ser compensado se você dormir algumas horas a mais no final de semana. O déficit de sono ele causa envelhecimento, estresse, ganho de peso, acidentes. Tudo isso eu vou falar, vou explicar o porquê ao longo desse conteúdo aqui. Você já deve ter ouvido falar na regra do 80-20, ou princípio de Pareto. Esse princípio diz que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Então você tem que priorizar para fazer esses 20% bem feito, porque é desses 20% que vão vir 80% dos seus resultados. E eu acho que o sono está dentro desses 20%. Então, na minha opinião, não adianta muito você ficar tomando suplemento, você fazer meditação, você fazer um tanto de coisa que muitas vezes são caras, se você não está fazendo o básico, que, na minha opinião, sono e alimentação, e principalmente o sono. Então a gente tem que ter presente esse princípio do 80-20, essa regra de Pareto, e tem que colocar o sono dentro dele. A nossa saúde, ela priorizar, muita gente tem dúvida de quantas horas dormir, né? Acham que dá para acostumar a dormir pouco, que dormir para os fracos, que você consegue ir acostumando seu corpo a dormir menos, e não é assim que funciona. Tirando algumas exceções genéticas raríssimas de pessoas que conseguem dormir 4 horas por noite e ficam bem e conseguem estar bem no dia seguinte, a enorme maioria da população precisa de no mínimo 7 horas por noite. Eu falo 7 horas assim, no mínimo mesmo. Não é 6, não é 6 e meia, é no mínimo 7. Muita gente já acostumou a dormir 6 horas, né? Provavelmente alguém que está ouvindo esse áudio aqui, esse vídeo, vocês já ouviram, já dormem 6 horas e estão acostumados com isso. Mas isso não é o ideal para a sua saúde, ainda que você esteja acostumado. As pesquisas estão mostrando que a gente precisa de, no mínimo, 7 horas de sono de qualidade, para que nosso cérebro, principalmente, possa fazer esse trabalho de regeneração, de reciclagem, de descanso. Tudo isso acontece principalmente quando a gente está dormindo. As horas de sono, elas são importantes? São, mas o mais importante também é a qualidade do seu sono. 7, 8 horas de sono nem sempre são iguais. A gente tem que ver qual que está sendo a qualidade desse sono.
Muitas vezes você pode dormir 10 horas e não ter um sono reparador. Isso acontece, por exemplo, se você ronca ou se você consumiu álcool. Você vai dormir 10, 12 horas ali seguida e vai acordar cansado, vai acordar com a sensação de que você não teve um sono reparador. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Como dormir para ter um sono reparador? A primeira dica, o mais importante que eu falei, e todas as outras informações vão sair disso, é hierarquizar o sono. Dormir tem que ganhar uma importância dentro da nossa rotina. Tem que ser valorizado dentro da nossa rotina. E para isso, a gente tem que preparar o nosso corpo para dormir. A gente tem que ter um ritual à noite. O objetivo é desacelerar o corpo, a mente, colocar um pé no freio. Começar a induzir o relaxamento que a gente precisa ter, que o nosso corpo precisa para que o sono seja reparador. Geralmente, a gente não faz isso, né? Geralmente a gente fica trabalhando, fica no celular, fica fazendo coisas que requerem concentração, foco, até alguns minutos antes de dormir. A gente acaba indo dormir com a mente agitada, ou então a gente cai no sono rápido, porque a gente já vai estar exausto, né? A gente já vai estar num nível de cansaço que desmaia. E o sono reparador é aquele sono que vai vindo aos poucos, não é aquele sono que você desmaia na cama. Eu sugiro que esse ritual do sono ele comece umas 2 horas antes de você dormir, antes do horário de você deitar. Mas você tem que adaptar isso à sua realidade, né? Se você conseguir fazer 30 minutos, já está ótimo para começar. E no que consiste esse ritual? Eu já falei, é relaxar o corpo. É mandar uma mensagem para o seu corpo dizendo que já está na hora de dormir. Acontece que a gente faz o contrário. Poucas horas antes de dormir, a gente está mandando mensagens para o nosso corpo, mandando ele ficar acordado. Então, a primeira coisa que a gente faz de errado é exposição à luz, principalmente luz azul, antes de dormir. Então, esse vai ser o primeiro item que eu vou falar para vocês para otimizar o próprio sono. A gente tem que diminuir a nossa exposição à luz, principalmente a luz branca, a luz azul, que é a luz das telas de computador, de celular, de televisão. Para a gente dormir bem, o nosso corpo tem que produzir melatonina, dentre outras coisas. E a gente produz esse hormônio, a melatonina, em condições de baixa luminosidade. Ou seja, o sol se pôs e a gente começa a produzir melatonina. O nosso corpo ele entende, né, que se o sol se pôs, já está chegando a hora de dormir. Né? O homem das cavernas ele trabalhava assim. Porém, o sol se põe e a gente continua exposto à luz até tarde da noite. Luz branca, luz azul. E o nosso corpo ainda acha que é dia. Os computadores, os celulares são os principais vilões, porque eles ficam muito próximo do nosso olho. Né? Então a gente tem aquela exposição direta à luz. Mas televisão, luz ambiente, tudo isso também vai estar bloqueando a sua produção natural de melatonina. Então a primeira sugestão é o seguinte, evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A tela, além de ter essa questão da luz branca, né, da luz azul, que vai estar bloqueando a produção de melatonina, ela também exige nosso foco. Geralmente a gente está na tela trabalhando, ou vendo filme, ou vendo alguma coisa que exige concentração e deixa o nosso cérebro acelerado, né? Não é só porque você está vendo um filme que você está totalmente desligado. Muitas vezes você está vendo um filme ali, aquele filme te envolveu de uma forma que você ficou acelerado, e se você tentar dormir logo depois, não vai ser tão fácil. Se por acaso você precisar usar o celular ou o computador até próximo da hora de dormir, eu recomendo o óculos bloqueador de luz azul. Você já deve ter visto no meu Instagram. Eu uso um óculos que tem a lente amarela, tem alguns óculos que tem a lente âmbar, laranja. Esse óculos você põe ele e ele bloqueia a luz azul, ou seja, a luz azul, que é a luz que destrói a melatonina, ela não vai estar chegando na sua retina e não vai estar dando essa mensagem para o seu corpo para ele não produzir melatonina. Então, eu ponho todos os dias a partir de 7h30 da noite eu já coloco esse óculos, mesmo se eu não esteja no computador ou no celular. Mas se você for usar o computador, se você precisa usar o computador ou o celular até tarde, até antes de dormir, eu recomendo que você use esse óculos que bloqueia as frequências que destroem a melatonina. Eu uso mesmo sem estar no computador porque ele protege da luz ambiente também, que é a luz fluorescente geralmente, ou LED, né, que é branca. Outra opção é justamente deixar a luz ambiente mais quente, uma luz mais amarela, mais alaranjada. Para você não ter que trocar todas as lâmpadas da sua casa, o que eu faço na minha casa? Eu tenho as luzes ambientes, que são brancas, né? Aqui fica no teto, no lustre. E em alguns cômodos que eu uso mais, eu deixo um abajur com uma luz amarela. Então, no meu quarto, por exemplo, tem um abajur com luz amarela, meio alaranjada.
Eu até uso uma lâmpada que chama Lifx, L-I-F-X. Essa lâmpada eu conecto ela no meu celular e eu consigo controlar a luminosidade. Se eu quero mais forte, mais clara, mais amarela, mais laranja. Tem a Lifx colorida também, que dá para deixar o quarto vermelho, roxo, verde, enfim. Mas eu tenho esse abajur com a luz mais amarelada, mais laranja. Quando eu entro no meu quarto, eu apago a luz do teto e deixo a luz do abajur. Então o quarto fica aquele ambiente mais aconchegante, mais quente, com uma frequência de luz que é menos nociva para a minha melatonina. Outra coisa muito importante é a gente evitar realizar atividades que agitam o corpo e a mente. Então uma atividade intelectual como trabalho, que exige foco, ou então uma atividade física como academia, não deve ser feita, não deve ser praticada muito antes da hora de dormir. Eu sei que muitas vezes só sobra o período da noite para fazer aquele trabalho ou aquela atividade física. Inclusive, a atividade física também é muito importante para dormir bem. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas o ideal é ter pelo menos 3 horas entre o final da atividade física e a hora de dormir. Eu, por exemplo, tenho que dar um intervalo de 5 horas entre o final da atividade física e a hora de dormir. Porque senão eu fico agitado, eu continuo dormindo, eu deito na cama, sei lá, fiz academia às 6 horas da tarde, vou dormir às 10, eu deito na cama, eu ainda estou sentindo que eu estou acelerado, meu corpo ainda está quente. São consequências da atividade física. Você pode até ser alguém, ou então conhece alguém, que fala que dorme melhor se faz academia à noite. Você vai na academia, malha e dorme melhor. Mas eu te garanto que você está dormindo bem porque você está exausto. É aquilo que eu falei no começo. Você desmaia na cama. Eu vou explicar aqui algumas mudanças fisiológicas que acontecem no nosso corpo quando a gente faz atividade física, que são justamente o contrário daquilo que a gente precisa para dormir bem, para ter um sono bem reparador. Para dormir bem, a primeira coisa que a gente precisa é que a temperatura corporal nossa diminua. O nosso metabolismo precisa dar uma desacelerada. Quando a gente faz atividade física, é justamente o contrário que acontece, né? Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo fica aquecido, não é à toa que a gente sua, a gente acelera o nosso metabolismo, a gente estimula uma série de vias hormonais, síntese proteica, etc., que são coisas que a gente queria que estivesse um pouco mais devagar, um pouco mais pé no freio quando a gente estiver se preparando para dormir. De novo, atividade física é importantíssima para dormir, ajuda a relaxar, mas ela deve ser feita preferencialmente mais cedo no dia. Mas daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto também. Então é isso. Evite o esforço intenso antes de dormir, tanto esforço físico quanto mental. Procure atividades que exigem menos foco, como a leitura, como a meditação, ou então até atividades que vão te deixar mais relaxado, né? Meditar é uma delas, tomar um banho bem relaxante, isso vai ajudar também. Para a gente mandar essa mensagem para o nosso corpo, desacelera, está na hora de relaxar, para você dormir bem. Terceira coisa muito importante que a gente tem que fazer tem a ver com isso que eu acabei de falar, o ambiente que a gente vai dormir. Então eu falei que eu deixo a luz um pouco mais amarelada antes de dormir, mas na hora que eu for dormir é importante que o ambiente esteja fresco, porque a gente precisa de uma temperatura corporal mais baixa para dormir melhor, né? Tanto que eu falei que a academia não é legal por causa disso, à noite. E além disso, o nosso ambiente tem que ser muito escuro e silencioso. Então, fresco, escuro e silencioso. Como conseguir isso? Eu moro numa região central, não é aqui onde eu estou agora, eu estou aqui num sítio, mas eu moro no centro da cidade e tem ambulância, sirene, buzina, ônibus passando na rua a madrugada toda. E apesar de eu usar aquela cortina blackout no quarto, também não fica 100% escuro. Então é um ambiente que é um pouco claro e bastante barulhento. Então, além de usar o ventilador ou o ar-condicionado, quando está mais quente, eu uso essa máscara aqui. Vocês já devem ter visto, né? Você põe aqui atrás, dorme com ela. E eu uso também protetores auriculares, que são esses aqui. Essa espuminha que você aperta e põe no ouvido. Pode parecer estranho, né? Que você não vai acostumar a dormir com uma máscara para tampar, né, sua visão, tudo. E também esses protetores auriculares, quem não está acostumado acha que me incomoda, que dói a orelha. Mas eu acho que ajuda bastante a deixar o ambiente propício, né? Em pouco tempo, em 10 dias, você já se acostuma a usar essa máscara, a usar esses protetores. Primeira vez que eu usei a máscara, eu acordei sem ela, claro, meu corpo achou que aquilo era estranho, dormindo mesmo, eu tirei a máscara. Mas com o tempo acostumou
e ajuda bastante a deixar esse ambiente propício, deixa o ambiente mais escuro, mais silencioso. O quarto item, também muito importante, é evitar o consumo de substâncias que afetem a qualidade do sono. Quando eu falo de substâncias, podem ser substâncias excitatórias, como a cafeína, o café, que é a mais comum, a mais usada, quanto substâncias depressoras, como o álcool, a bebida alcoólica. O café, né, ou as bebidas que têm cafeína, como alguns chás, como o energético, você deve consumir no máximo até as 2 da tarde. Se você dorme lá para 10, 11 horas da noite. Por quê? Se você consumir o café às 14 horas, 2 da tarde, 10 da noite, mais ou menos 30% desse café ainda vai estar circulando no seu corpo. Então, a cafeína vai estar circulando, ela ainda não vai ter sido totalmente degradada. E isso vai afetar, sim, a qualidade do seu sono. Você pode até falar, mas eu já estou acostumado, eu tomo café, o café não tira o meu sono. E a resposta que eu te dou é a mesma que eu te dei sobre aquela da academia. Tem gente que acha que faz academia antes de dormir para dormir melhor. Não, o café é a mesma coisa. O seu sono, você pode até dormir bem tomando café à noite, tomando café às 6 da tarde, mas o seu sono não vai ser tão bom, não vai ser tão reparador quanto ele poderia ser se você não tivesse tomado aquele café. O café, ele afeta o processo de dormir porque ele age sobre os receptores de adenosina que a gente tem no cérebro. O que são os receptores de adenosina? Eles são como se fosse um marcador de cansaço no nosso corpo. Quanto mais adenosina tem ligando nos receptores, mais o nosso corpo entende que ele está ficando cansado. Porque a adenosina é um metabólito que vem de outras vias energéticas, né? Então, quanto mais o nosso corpo gasta energia, mais adenosina vai ter circulante, mais adenosina vai se ligar nesses receptores do cérebro e eles vão causar a exaustão. Eles vão sinalizar que a gente está ficando exausto. O que o café faz? Ele vai e bloqueia esses receptores de adenosina. Então, se esses receptores, né, se a cafeína, quer dizer, não é o café, se a cafeína bloqueia esses receptores, o nosso cérebro, esses receptores não vão ser ativados e daí a sensação de cansaço, de exaustão, ela vai demorar mais para chegar. Além disso, a cafeína também é uma substância termogênica, ela aumenta a nossa temperatura e, como eu disse, a gente precisa abaixar a nossa temperatura do corpo para dormir bem. Substâncias depressoras, como o álcool, também não são recomendadas, porque o álcool, benzodiazepínicos, né, que são uma classe de medicamentos que a maioria das pessoas que usa remédio para dormir usam benzodiazepínico, não é legal, ele tem as suas indicações, mas ele é usado muito mais do que deveria. Essas substâncias causam um certo desmaio no nosso corpo, a gente fica num estado ali meio de torpor, meio de coma, e a gente não entra nos estágios mais reparadores do sono se a gente está nesse estágio. O álcool tem uma outra característica negativa, que ele é um relaxante muscular, então ele induz o ronco, que é uma coisa péssima para o nosso sono. E sobre o ronco que eu vou falar agora é o item número 5, que a gente tem que tomar cuidado, né? O ronco é uma coisa que se você tem, você deve tratar com certeza. Existem diversas causas para o ronco, né? Um médico do sono pode te ajudar a descobrir qual a causa do seu ronco, né? Inclusive, você que está ouvindo esse áudio ou que for assistir esse vídeo depois, eu recomendo você procurar o Dr. João Galinaro no Instagram. Ele é um médico do sono que eu sigo e ele dá muita dica boa, dá para aprender bastante coisa com ele. Depois vocês procurem ele lá. Mas o sono, o ronco, né, ele pode envolver algumas alterações na orofaringe, né, no seu nariz, na sua garganta. Ele pode ter a ver com a posição de dormir, pode ter a ver com o tamanho da barriga, dentre várias outras causas. Mas quando você ronca, a ventilação é menos eficaz e por causa disso o nosso sangue fica menos oxigenado. É como se o corpo ficasse no estado de falta de ar, hipóxia. E para realizar esses processos de reparação que a gente realiza quando a gente está dormindo, o nosso corpo precisa do quê? De oxigênio, né? Porque ele vai estar reparando, ele vai estar precisando do oxigênio ali como energia, né? Para usar nas reações energéticas, para ter energia para esse processo de reparação. Um caso mais grave do sono é a apneia do sono, a situação em que você literalmente deixa de respirar quando você está dormindo. Então a pessoa está lá respirando, quando vê ela para de respirar, e fica ali 30, 1 minuto sem respirar. E daí quando vê dá aquela puxada de ar, aquela roncadona, né? Talvez você já
já tenha visto alguém, ou você mesmo já teve isso. Péssimo, péssimo para o sono. A apneia do sono, além de destruir a qualidade do sono, porque cada roncadona dessa que você dá, você acorda, ainda que você não lembre depois no dia seguinte, o seu cérebro desperta, ele sai do estágio mais profundo de sono que ele tivesse e vai para o estágio mais superficial. Então, quem tem apneia fica com sono picado, isso é péssimo para a qualidade do sono. Além de aumentar o risco de problema cardiovascular, obesidade, diabetes, tudo isso já por causa da apneia, já está comprovado. Então, se você ronca, você tem que dar um jeito nisso, principalmente se você tem a apneia. Então, procure um neurologista, um otorrino, um psiquiatra. Geralmente, o médico do sono é um desses 3 especialistas que se especializou no sono, né? Então, o Dr. João, por exemplo, que eu citei, ele é psiquiatra e se especializou em medicina do sono. E, número 6, como eu falei para vocês, acordar várias vezes ao longo da noite é um problema. Então, a pessoa que tem apneia, ela está tendo aquele sono picado, mas muitas vezes a pessoa tem sono picado sem ter apneia. O que acontece? Durante o nosso sono, durante a noite, a gente tem vários ciclos de sono. O nosso sono acontece em ciclos que vão do sono mais superficial ao sono mais profundo, do sono mais leve ao sono mais profundo. E ao longo da noite a gente passa várias vezes por cada um desses ciclos. Quando você acorda à noite, seja por causa de um barulho, ou seja por causa que você vai no banheiro, a gente está quebrando esse ciclo. Então esse ciclo que estava acontecendo, vamos supor que ele está aqui embaixo, se você acorda, de uma vez ele vai lá para cima. Então se você acordou por causa de um barulho, ou porque você está com a bexiga cheia, tem que ir no banheiro, a gente atrapalha um pouco esse ciclo. Além disso, se você acorda e entra em contato com algum tipo de luz, por exemplo, você acende a luz do banheiro, você pega o celular e olha, você vai na geladeira pegar uma água e tem a luz da geladeira, isso manda uma mensagem para o nosso corpo, dizendo que já é dia, né? Então, mesmo você sabendo que você acordou ali só para ir no banheiro, só para beber água e já vai voltar para a cama, você mandou uma mensagem para o nosso corpo, se tem luz é porque acordou, se acordou porque já é dia, então para com os processos aí de dormir e vamos entrar nos processos de acordar. E mesmo se você voltar a dormir, o seu sono não vai ser tão bom. Outro ponto muito importante é mostrar para o nosso corpo quando é dia e quando é noite. Eu disse, né, que a gente tem que fazer um ritual para dormir. Esse ritual para dormir é justamente para a gente mostrar para o nosso corpo que já está chegando a hora de dormir. Porque senão o nosso corpo não vai entender, porque a gente fica no celular, fica na televisão. A gente tem que mandar essas mensagens para o nosso corpo. Relaxar, mostrar quando que é hora de dormir. Mas a gente também tem que mostrar para o nosso corpo quando for dia. Então, durante o dia, a gente tem que mostrar para o nosso corpo que é dia, porque daí os nossos relógios biológicos que a gente tem no nosso corpo, a gente tem vários relógios biológicos, todos eles vão ficando sincronizados. Eles vão saber quando é hora de acordar, quando é hora de dormir, quando é hora de fazer tal coisa, quando é hora de fazer outra coisa. Isso envolve, por exemplo, tomar sol de manhã. Super importante. Então, você acordou, o quanto antes você mostra para o seu corpo que já é dia, tenta se expor ao sol, que daí o nosso corpo já vai entrar naquele ritmo, naquele horário biológico. Fazer atividade física também é muito importante. Então, se você fica o dia inteiro parado, sedentário, o seu corpo vai entender que você não está se movimentando, que você não está fazendo atividade, que você não está cansando. Então, ele vai ficar um pouco confuso. Mas como assim? É dia, mas eu não estou gastando energia. É dia, mas eu não estou tendo mudanças de temperatura. Então, a gente tem que fazer uma atividade física também durante o dia para mostrar para o nosso corpo que é dia. Então, tomar sol, fazer uma atividade física. O sol ele também ajuda a sincronizar a melatonina para que ela atue na hora certa. Então, ela vai atuar na hora que for para dormir e na hora que for para acordar, ela vai parar de atuar também. A melatonina ela tem consequências em outros hormônios interessantes no nosso corpo. Por exemplo, a leptina, que é um hormônio que regula o apetite. O cortisol, que é chamado o hormônio do estresse, mas ele não é um hormônio negativo, a gente precisa de cortisol, inclusive, para acordar, mas o cortisol tem que estar sendo liberado na hora certa. Então, a melatonina ajuda a regular, ajuda a orientar a atuação de outros hormônios, como esse que controla o estresse, como esse que controla o apetite. Se você não tem uma melatonina tão legal, pode ser que sua leptina esteja totalmente desregulada e você vai estar comendo demais, comendo fora de hora, comendo sem ter fome, justamente porque esse hormônio que regula o apetite não vai estar com o funcionamento dele tão legal. O cortisol, eu falei, né, ele deve subir só nas horas certas, então você deve ficar com o cortisol elevado de manhã, na hora de acordar, em alguns momentos durante o dia.
mas à noite você tem que estar com o cortisol mais baixo. Inclusive, o cortisol alto à noite é o que causa também aquela necessidade por comer compulsivamente à noite. Então, você vai atrás de um carboidrato ali à noite para baixar o cortisol. Isso não é legal. A gente sabe que comer compulsivamente, comer bastante à noite, não é fisiológico. Inclusive, o exercício físico que eu falei para vocês, ele aumenta o cortisol. Por isso, mais um motivo, é importante a gente evitar atividade física à noite. Deixa atividade física para fazer ali no máximo até 4, 5, 6 da tarde. Vocês lembram daqueles receptores de adenosina que eu citei quando eu falei da cafeína? Esses receptores eles vão sendo ativados ao longo do dia. Então eu falei, se você não está ativando eles, ou se você está ativando demais, você precisa da cafeína para bloquear, enfim. Quando a gente faz atividade física, a gente está ajudando a ativar esses receptores de adenosina na hora certa. Então a gente vai estar com mais adenosina circulante na hora de dormir, a gente vai dormir melhor. Então outra coisa que ajuda muito, né, para mostrar para o seu corpo quando é dia, quando é noite, é a atividade física. Se você se exercita à noite, os receptores vão ser ativados na hora certa, vão te ajudar a dormir. Então a gente tem que ter isso presente. O nosso corpo ele tem um relógio biológico que tem que ser respeitado. E a gente tem que levar isso em conta na hora de fazer cada atividade do nosso dia. Então, na hora de fazer atividade de trabalho, a gente tem que levar isso em conta. Na hora de relaxar, a gente tem que levar isso em conta. Na hora de fazer atividade física, a gente tem que levar isso em conta. Na hora de fazer alguma coisa que vai te estressar mais, a gente tem que levar isso em conta, por exemplo. Eu sei que o trânsito, dirigir, me estressa. Então, eu vou evitar dirigir à noite. Eu vou tentar ficar mais quieto em casa à noite. Mas isso é uma coisa muito individual. Vocês sabiam que o infarto e o acidente de trânsito, eles aumentam na segunda-feira, logo depois que a gente volta para o horário de verão? Por quê? Porque geralmente, quando a gente não tem mais horário de verão agora, né? Mas quando a gente tinha o horário de verão, quando você entrava no horário de verão, ali em outubro, o dia a gente adiantava 1 hora. Então o nosso dia, ou melhor, a nossa noite, né? Ficava 1 hora mais curta, então você dormia 1 hora a menos até você se acostumar. Né? Então você estava todo dia dormindo às 10 para acordar às 6, e daí um dia você teve que acordar às 5. Era 6 horas no relógio oficial, mas no seu relógio biológico era 1 hora mais cedo, porque o dia ficou 1 hora menor, né, no horário de verão. E tem alguns estudos mostrando que o infarto e o acidente de trânsito, eles aumentam muito na segunda e na terça-feira, logo após a mudança do horário de verão. Por quê? Aquela pessoa que já estava dormindo pouco, ela dormiu 1 hora a menos. Então, ela ficou muito menos descansada, ela ficou mais distraída, não teve um sono tão reparador, porque ela já não tinha um sono tão bom. Dormiu 1 hora a menos, teve um sono pior ainda, ficou distraída e causou um acidente de trânsito. Ou então, era a pessoa que já dormia pouco, ela já tinha um problema cardiovascular ali, e por causa do estresse de dormir 1 hora a menos, o cortisol mais elevado e tudo mais, ela teve um infarto que talvez ela não teria se não fosse pelo horário de verão, se não fosse por ter dormido mal. É claro que a culpa não é 100% do horário de verão. Se essa mesma pessoa, num dia normal, no final de semana, tivesse dormido 1 hora a menos por algum motivo, ela ia estar mais estressada, mais cansada e ia aumentar a chance dela ter um infarto também. Mas isso é cientificamente comprovado. Deixa eu ver o que mais. Por último, né, eu vou falar para vocês sobre algumas substâncias que podem nos ajudar a dormir. Apesar de ser melhor você buscar um profissional de saúde, né, para ver se é o caso de você usar cada substância ou não, acho que é válido você conhecer essas opções. Muitas vezes pode-se usar a própria melatonina para sincronizar o relógio biológico, né? Usar a melatonina exógena, tomar melatonina. Tem que ser feito com muito cuidado, eu vejo que a maioria das pessoas faz errado, né? Compra na farmácia, tinha uma época que o pessoal trazia dos Estados Unidos, agora tem no Brasil. É fácil comprar e compra uma dose muito alta e começa de uma vez. E é importante saber se você está usando melatonina com indicação adequada, né? Se o seu problema do sono vai ser corrigido com a melatonina, e se você está usando a dose adequada de melatonina. Por exemplo, às vezes eu fico muitas horas na frente do computador à noite, e nesses dias eu uso a melatonina ali um pouquinho embaixo da língua, porque eu sei que como eu fiquei ali no computador, a minha produção de melatonina, mesmo usando aquele óculos amarelo, foi afetada. Então eu uso a melatonina para ajudar a induzir o sono. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas melatoninas que você compra por aí, porque elas vêm em doses muito altas. 3, 5, 10, 15 miligramas. São doses altíssimas. O nosso corpo ele vai tomar um choque grande se você já começa usando essas doses de uma vez. Eu sugiro começar usando meio miligrama e aumentando
gradativamente, se for necessário, se o seu corpo precisar. Então, se um dia você for usar melatonina, não começa usando 5, 10 de uma vez, não. Você vai ter pesadelo, você não vai dormir bem, vai ser péssimo. Eu sugiro que você comece com meio miligrama e, se precisar de mais, você vai aumentando. Outra substância ótima também é a ashwagandha, que é o ginseng indiano, né? É um fitoterápico que você geralmente manda manipular e é uma substância que modula o cortisol, que é aquele hormônio que eu acabei de falar sobre, que ele está envolvido com estresse. Não é o hormônio do estresse, mas ele está muito envolvido com estresse. A ashwagandha, ela é muito legal porque ela não dá sono. Então não é aquela substância que você vai tomar e vai sentir sono. Mas como ela modula o cortisol, ela ajuda a gente a relaxar. Então se o seu cortisol está muito alto à noite, a ashwagandha vai dar uma baixada nesse cortisol e vai induzir o relaxamento. Isso é muito bom. Tem outros efeitos positivos também na adrenal, isso vai influir nos seus hormônios, que é muito bom da ashwagandha. Mas no caso do sono, você pode usar a ashwagandha algumas horas antes de dormir, sei lá, 6 da tarde, 7 da noite. E algumas pessoas usam até 2 doses durante o dia, uma de manhã e uma à noite. Como eu te falei, não dá sono. Então, se você usar de manhã, não vai ser uma coisa tão negativa. Além disso, são válidos os chás, como camomila, maracujá. Tudo isso vai te ajudar a dar uma relaxada, né? Mas é isso. Tem muito mais coisas que a gente pode fazer para otimizar o nosso sono, né? Você que já me segue já deve ter visto eu falar de outras coisas. O tempo todo eu estou falando, que de fato esse é um tema que eu gosto muito. Mas eu acho que aqui eu dei algumas informações legais que, se você conseguir colocar na prática hoje mesmo, você já vai melhorar bastante o seu sono. Eu acho que já vai te fazer muito bem. Então, lembre-se que isso são hábitos que você tem que criar, né? Os benefícios vão vir aos poucos. Você talvez não vai conseguir já hoje ter aquele sono perfeito se você colocar em prática tudo que eu estou falando. Mas daqui uns 10 dias, daqui uns 20 dias, você criando esses hábitos de hierarquizar o seu sono, eles são capazes de mudar a sua vida para melhor completamente. E quem sabe adicionar muitos anos de vida no seu futuro. Porque eu tenho convicção que dormir bem é uma coisa que aumenta a nossa longevidade. Não tenho dúvidas disso. Não só faz a gente viver mais, como faz a gente ter uma velhice mais saudável, mais lúcida, mais independente, né? A gente sabe que um sono ruim ele tem ligação com doença neurodegenerativa, né? É uma coisa que eu não tinha preparado para falar aqui, mas eu já postei no Instagram sobre o sistema glinfático. O nosso cérebro tem um sistema que chama glinfático, que é um sistema que limpa o nosso cérebro das toxinas, dos metabólitos. E esse sistema ele funciona muito mais quando a gente está dormindo do que quando a gente está acordado. Então, quando a gente está dormindo, é que o nosso cérebro faz literalmente, essa limpeza cerebral, essa lavagem cerebral. Ela é feita principalmente quando a gente está dormindo. E daí, quando a gente está dormindo, por exemplo, esse sistema tira do nosso cérebro algumas substâncias que poderiam se acumular ali, como uma placa amiloide, que é uma das substâncias que causa o Alzheimer, que vão causar outras doenças neurodegenerativas. Né? Então, esqueci de falar isso, né, nesse vídeo aqui que ficou longo, mas só mais um dos benefícios do sono, né? Evitar que você tenha doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Pessoal, então a mensagem que eu quero que fique é essa: hierarquize o seu sono, dê valor ao seu sono dentro da sua rotina. O sono tem que ser uma coisa que não pode ser negligenciada, não pode ficar para depois, você não vai conseguir tirar um atraso no final de semana. Então você tem que se preparar para ir dormir, assim como você se prepara para acordar, assim como você se prepara para ir para o trabalho, para a academia, para qualquer outra coisa que você faz. O sono tem que ser hierarquizado. Eu acho que a partir do momento que você hierarquizou o seu sono, tudo isso aqui que eu falei vira consequência. Vai ser uma coisa muito fácil de fazer. Beleza? Um abraço, pessoal.